Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor ressuscitou, aleluia, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Querido irmão, querida irmã, hoje no Evangelho nós vemos o relato da pesca milagrosa após a ressurreição de Jesus. Os discípulos estão no mar de Tiberíades e ali se dá um acontecimento muito importante na vida deles como confirmação da ressurreição de Jesus, porque Jesus aparece a eles. E vamos extrair daqui alguns pontos para meditarmos neste dia. O primeiro ponto é que Pedro, na espera do Senhor, na espera, como havia sido dito, vão a Galileia que me encontrareis, parece que Pedro, um pouco cansado, impaciente ou não aguentando esperar essa revelação, a aparição de Jesus, diz: eu vou pescar. Como tantas vezes dá-nos uma ideia na cabeça e já queremos resolver e vamos fazer por nossa própria conta. Mas os discípulos dizem, os outros que estavam com ele, e nós vamos juntos com você também. E aqui é uma coisa muito importante, porque não podemos viver a nossa fé sozinhos. A necessidade de estarmos sempre juntos, em comunidade. Bom, eles saem para pescar. E aqui nós temos o segundo ponto. Mesmo estando juntos, ou seja, não estando separados, não se deixando levar pela impaciência e na impaciência se refugiar na solidão, como talvez Pedro tenha pensado em algum momento ficar sozinho, eles juntos não conseguem pescar nada a noite inteira. Isso nos leva à ideia de que nem sempre quando estamos em comunidade, quando nós decidimos alguma coisa, isso exatamente tem que acontecer. As coisas acontecem quando nós nos reunimos em oração e nos determinamos a fazer aquilo que o Senhor nos inspira. Então fica exatamente essa experiência de pescarem a noite inteira sem o Senhor, porque foi uma decisão pessoal deles, uma necessidade pessoal deles e não algo para o qual o Senhor os enviou. Bom, nós temos aí depois o Senhor aparecendo na praia logo ao amanhecer e perguntando a eles se haviam pescado alguma coisa. Isso nos leva a entender que se ouvimos o Evangelho neste ponto, dá-nos a ideia de que Jesus estava lá, parece que a noite inteira, apenas esperando o amanhecer para se revelar. É a certeza de que mesmo quando as coisas que nós determinamos fazer não dão certas, não significa que Deus nos abandonou. Jesus está sempre a nos olhar, sempre a nos proteger, sempre a nos guardar. E assim estava ele lá em pé na praia, esperando exatamente o momento de abordar os discípulos. O próximo ponto, no quarto ponto, nós ouvimos Jesus perguntando: moço, tendes alguma coisa para comer? Aqui a ideia já muda, ou seja, a interpelação de Jesus no sentido da pesca, e Deus não nega a pesca, mas talvez o sentido da pesca, que não era apenas mais para estarem juntos, os discípulos não querem abandonar, deixar Pedro ficarem sem Pedro, não é como Pedro talvez para se distrair na espera da aparição de Jesus, mas aqui a pesca passa a ter um outro sentido, para servir a alguém, para dar de comer a alguém, a solicitação de alguém. O que nós entendemos é que nas solicitações que nós temos ao longo do dia, muitas vezes nós podemos ver, sentir, sobretudo se temos uma vida de oração, que é o Senhor que nos interpela. E pode ser concretamente alguém nos pedindo de comer quando nós estamos apressados ou atarefados, ou até poderíamos dar de comer, mas vamos perder um pouco do nosso tempo e assim a vida passa a ser uma resposta de doação à interpelação que o mundo e as pessoas nos fazem. E aqui existe outro ponto. Quando eles dizem não e aquele homem na praia diz: lançai a rede à direita e encontrareis, nós temos aqui claramente a importância de ouvirmos o Senhor. Esta ordem não foi um pedido, lançai, é uma ordem, ou seja, a importância de nós obedecermos aquilo que nos pede o Senhor e fazer aquilo que o Senhor nos pede. Eles lançam a rede e lançam a rede à direita. Poderiam apenas ter lançado a rede de qualquer jeito, em qualquer lugar, mas à direita. A importância, portanto, de ouvirmos o Senhor, de entendermos, como dizia antes, as solicitações que o mundo nos faz e podemos responder a elas, como nós vemos alguém que pede por comida, alguém que pergunta se tem algo para comer, responder ouvindo primeiramente o Senhor, mesmo não tendo o que dar, como na multiplicação dos pães, nós devemos
escutar o Senhor e fazer aquilo que o Senhor nos pede. É exatamente neste momento no qual se percebe a pesca milagrosa que os discípulos ficam encantados e João vai dizer ao Senhor: Pedro pula da barca, mergulha na água. Isso pode ser para alguns uma referência muito grande do batismo, de deixar uma vida, uma atitude de vida, mergulhar na água para nascer de novo, uma outra proposta de vida. E nós temos então os discípulos trazendo todos aqueles peixes, arrastando aqueles peixes e as redes não se rompiam. Querido irmão e irmã, imagine se Pedro estivesse sozinho, mesmo não tendo pego nada à noite, sozinho, mas ouvindo a este apelo, tentasse jogar as redes e tentasse puxar as redes sozinho. Não conseguiria. Portanto, fechamos assim como nós começamos a nossa reflexão. Sozinho, nós não podemos continuar na medida em que experimentamos Jesus ressuscitado, que nos leva a viver, como veremos no próximo domingo, agora no segundo domingo, no domingo da misericórdia, a importância da comunidade cristã, de celebrarmos a nossa fé não de um modo fechado, individualista, mas sempre em comunhão. Nesses tempos de dificuldades, nós, ainda que não possamos nos encontrar, nos reunir, não significa que estejamos sozinhos, não significa que estejamos abandonados. O Senhor está sempre a nos observar, a cuidar de nós, e nós temos irmãos e irmãs que conosco fazem parte desta grande obra que é a evangelização, que é buscar em tudo e por tudo a glória de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.